peculato culposo. Diferente do peculato, o peculato culposo é o sujeito, ele age sem intenção e ele não tem pena de reclusão, ele tem a pena de detenção, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Um exemplo do peculato culposo é o sujeito que trabalha numa repartição, ele tem uma sala, suponhamos que nessa sala ele tem um notebook e tem uma televisão, e está no fim do seu expediente ali, ele encerra às 17 horas, porém tem que buscar o seu filho na escola. Então, 16h55 ali, ele sai às pressas e ele deixa a janela, ele tranca a porta, mas ele deixa a janela aberta, né? E aí, o sujeito, ele entra naquela repartição e naquela sala que o sujeito deixou, que o funcionário, né? O funcionário público deixou a janela aberta, ele leva o notebook e ele leva a televisão. Repare que o funcionário público, ele não teve a intenção de deixar aberta aquela janela, porém ele vai ser penalizado, tá? E eu tenho para você o seguinte: se a reparação do dano se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade, ou seja, se o funcionário público, se ele ressarcir a União, o Estado, o Distrito ou o município ali, daquele prejuízo que foi causado, se ele ressarcir antes da sentença irrecorrível, será extinta a punibilidade. Se ele é posterior, ou seja, ele já foi condenado ali por peculato culposo e ele decide ali ressarcir a administração pública, então será reduzida a sua pena da metade. Se ele foi condenado ali a uma pena de detenção de 2 anos, por exemplo, vai reduzir para 1 ano. E eu tenho o peculato mediante erro de outro. Peculato mediante erro de outro. O funcionário público, ele age com dolo, e eu tenho a pena de reclusão. Lembrando que na pena de reclusão eu tenho 3 tipos de regime. Eu tenho o regime fechado, semiaberto e o regime aberto. Já na pena de detenção, que é uma pena mais branda, eu tenho regime semiaberto e regime aberto. O que é peculato mediante erro de outrem? Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. O sujeito trabalha ali numa repartição de um órgão público, e suponhamos que chega uma pessoa ali, pegar um exemplo de uma prefeitura, você é GCM, você está em pé ali no balcão ali para passar informações para o público ali, para a população, e aí chega uma senhora ali com dinheiro e ela vai pagar o IPTU, e ela te pergunta onde que ela consegue pagar aquele IPTU, ela está com o seu carnê ali e o dinheiro, você fala, não, minha senhora, é aqui mesmo. Você pega o dinheiro dela ali e você finge dar uma rúbrica, uma assinatura, e você devolve, mas você se apropriou do dinheiro. Mas repara que aquela senhora, você se aproveitou do erro dela, ou seja, você se apropriou do dinheiro mediante o erro dela, porque ela não sabia o setor que era para efetuar esse pagamento, tá? Não é peculato, é peculato mediante erro de outro. Por quê? O peculato mediante erro de outro, você vai se apropriar de um bem que ele não estava na sua posse. Já no peculato, você se apropria de um bem que estava na sua posse, tá? E eu tenho concussão, tá? A concussão, eu tenho o dolo do agente, do funcionário público, e é punido com pena de reclusão. O que é concussão? Exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida. Então, na concussão, o funcionário público, ele exige aquela vantagem devida, tá? Numa blitz, o policial ali, ele exige uma verba para que ele libere o carro, ele libere ali a moto, o veículo que se encontra ali irregular. E eu tenho a corrupção passiva, tá? Também o sujeito, ele age com dolo, a pena de reclusão, mas na corrupção passiva ele não exige, ele solicita. Então, exigiu concussão, solicitou corrupção passiva. Solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Então, concussão, ele exige, e corrupção passiva, ele solicita. Eu tenho também prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Então ali a prevaricação, o funcionário público, ele deixa de agir diante de uma situação que ele deveria agir para satisfazer interesse pessoal. E eu tenho condescendência criminosa, deixar o funcionário público por indulgência de responsabilizar subordinado que cometeu infração no exercício do cargo, ou quando lhe falte competência, não levar o fato
ao conhecimento da autoridade competente, né? Então você ali, GCM, você está junto com um colega ali numa atitude ali, numa atitude não, no seu plantão ali no horário de trabalho, e vocês abordam um veículo ali e o seu colega ali, ele solicita, né, ou ele exige uma vantagem devida daquele cidadão abordado ali, e você toma ciência daquilo, mas você não tem a autoridade de punir ele, mas você também não leva para quem tem essa autoridade, então você concorre, né, com descendência criminosa. E eu tenho advocacia administrativa, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Então, na advocacia administrativa, você vai patrocinar o interesse seu, né, de forma direta ou indiretamente, valendo-se da sua qualidade de funcionário público. Tá? Falamos dos crimes de funcionário público contra a administração pública, mas você deve estar se perguntando, qual é a definição de funcionário público? Quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública é considerado servidor público para fins penais. Gente, finalizamos aqui, né, o resumo, como eu falei com vocês, de direito penal.